5 minutos com Jesus. A glória não é minha, a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Coríntios 2, capítulo 4. Capítulo 4. Coríntios 2, capítulo 4. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. 5 minutos com Jesus. A glória não é minha, a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. A glória é toda dada ao Senhor Jesus Cristo. Coríntios 2, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleceremos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação de verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que é a imagem de Jesus Cristo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante e ação de graças para a glória de Deus. O designio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentamos
meditando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e os que se vão, os que não veem, são eternas. As coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Porque sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos-nos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia está vestido, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor Jesus Cristo. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-nos vós ocasião de vos gloriardes de vós, para que tenhas que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém reconhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já é o nosso conhecimento deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecadores, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não
recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis que aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando a nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tomando nós recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza da ciência da longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e mortos. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo, muitos como nada tendo, possuindo tudo. Como nada tendo, possuindo tudo. Ora, armados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Jesus te ama, Jesus te quer perto dele. Jesus somente quer perto dele. Só isso que ele deseja, pois ele é teu advogado, ele é nosso advogado. E ele, como advogado, vai nos levar para a vida eterna. Ele encaminhará cada um para a vida eterna. 5 minutos com Jesus. A glória não é minha, a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. A glória é toda dada ao Senhor Jesus Cristo. 5 minutos com Jesus.